Que bom ter você aqui no canal da IBB para mais um encontro e queremos compartilhar com você uma palavra de transformação. Hoje, um caso de família, uma história de uma família que, ao ter um encontro com Jesus, tudo foi transformado. Muitas vezes a nossa família está amassada, a nossa jornada de vida, estamos cansados e exaustos, mas Ele tem todo o poder para mudar toda a história. Seja bem-vindo, Deus abençoe você. Meus irmãos queridos, a graça e a paz, que alegria, mais uma vez, poder estar de volta aqui na Igreja Batista do Bacaxeri. Agradecer ao pastor Silvado, a irmã Eide, por todo o carinho, o cuidado que os irmãos têm tido conosco nesse tempo. E eu queria pedir que todos os missionários que estão aqui neste momento pudessem se colocar de pé. Talvez você não pôde acolher uma família missionária esta semana e você está neste culto. Nós queríamos, desta maneira, dizer aos irmãos muito obrigado pelo carinho, pelo cuidado. Né, pastor Sandro, nossa turma do cuidado aqui, nós podeis assentar, meus irmãos, nós queremos expressar a igreja e mais uma vez eu quero repetir. Ontem à tarde, quando eu cheguei aqui, lágrimas vieram aos meus olhos, porque há 12 anos atrás nós entrávamos aqui, eu, pastor Diogo, sendo acolhidos, né? Pastor Fernando, e nós viemos para cá, nós estávamos num momento muito importante de reajustes, a gente vinha com o projeto da Igreja Multiplicadora há 2 anos, há 3 anos, e a gente deu uma parada para uma freada de arrumação, e naquela jornada, pastor Silvado nos acolheu, Renato, com um carinho muito grande, o irmão também nos recebeu aqui com tanto amor, e a partir dali tantas coisas começaram a acontecer. Isso então foi lançado em 2014, de maneira muito especial ali em João Pessoa, e 10 anos depois daquele lançamento, nós temos igrejas em todo o Brasil, na América Latina, podendo vivenciar o que é uma igreja discipular, uma igreja em grupos pequenos, uma igreja com PGMs, e isso tem sido uma grande bênção. Como Ronaldo, lá em Minas Gerais, uma cidade de aproximadamente 9 mil habitantes, que há 4 anos atrás tinha em torno de 30 pessoas. E esta igreja vai para a cidade nos seus pequenos grupos. E hoje são mais de 200 pessoas se reunindo semanalmente. Milagres assim têm acontecido no Brasil. E aqui nós poderíamos ter muitos missionários, plantadores de igreja, que vão compartilhar e os irmãos puderam ouvir durante esta semana testemunhos extraordinários do que Deus está fazendo. Então eu queria mais uma vez agradecer, pastor Silvado, a igreja, por todo esse investimento na nossa vida, o crescer durante todos esses anos, e o nosso coração se alegra, né, Tiago, em ser acolhido, cuidado. Eu tenho certeza que para todos os meninos que estão aqui, para todos nós, irmãos, os irmãos não imaginam a batalha e o que cada um que está aqui passa. Essa turma que está aqui, quero só pedir mais uma vez a turma da Vila Minha Pátria que se coloque de pé. Irmãos, são guerreiros, essas meninas, e tem ali os gigantes também, homens e mulheres que têm dedicado a vida em receber afegãos, irmãos. Estão lá em São Paulo, trabalhando, amando pessoas, que uma cultura tão diferente, um contexto tão diferente, essa turma tem tido experiências extraordinárias ali em São Paulo. Então você imagina essa turma da linha de frente, que está com afegãos, com pessoas de outros países. Estava aqui o Luciano com a turma da Cristolândia, podeis assentar, e você vê aqui tudo que Deus está fazendo, missionários do sertão, e a nossa turma lá do sul, que com muito carinho a igreja recebeu. Nós estamos ali numa frente de guerra no Rio Grande do Sul. Inclusive, quero desafiar você, a partir de sexta-feira, nós estamos entrando numa operação missionária lá no Rio Grande do Sul. E uma das igrejas, pastor Jorge, com a sua família, vai receber vários voluntários lá em Canoas, para a gente entrar lá no bairro Matias Velho, aquele bairro que literalmente foi totalmente devastado, é próximo à igreja do Jorge, e nós vamos estar ali trabalhando. E eu queria desafiar você, bloqueie a sua agenda, dedica 15 dias da sua agenda lá no Rio Grande do Sul, vamos ao Rio Grande do Sul, e eu quero convidar você para estar lá conosco. A nossa gratidão de tudo que os irmãos já têm feito, e nós somos gratos ao que essa igreja tem ministrado na nossa vida. Hoje nós estávamos aqui ouvindo esse coro da Cristolândia,
E muitos irmãos perguntam assim: eu queria ter uma camisa amarela dessa. Então eu quero desafiar você. Nossa turma está ali atrás com o moletom da Cristolândia. Pensa num moletom quentinho, maravilhoso, e com esta mensagem, Pastor Natal. Eu sempre digo, tem que ter coragem para usar essa camisa. Tem que ter coragem para usar essa camisa amarelinha e sair na rua, entrar num avião, entrar no shopping. Porque quando a gente chega, não é apenas uma camisa, é uma mensagem. E muito clara. Qual é esta mensagem? Jesus transforma. Então, abençoa os meninos, passa lá, adquire esse moletom, vai abençoar a sua vida e vai abençoar também para que a gente possa tirar mais pessoas que estão nas ruas em todo o Brasil. E enquanto os meninos cantavam aqui, eu me lembrei de um momento muito importante. Já tenho participado lá da Cristolândia desde 2011, e eu estava dentro da missão, pastor Luciano, ali em São Paulo, e nós tínhamos ido ao Fluxo. O Fluxo é onde fica a turma ali, tínhamos ido lá, buscado alguns, era início da manhã, o pessoal estava saindo do Fluxo, a gente foi convidar a turma para tomar o café, e eu nunca vou me esquecer dessa cena. Os meninos tinham entrado, a nossa equipe tinha entrado, e de repente uma mãe veio em desespero, pastor Silvado, com uma foto na mão. E aquela mãe chorava desesperadamente, dizendo: você viu meu filho? Você viu meu filho? Você viu meu filho? E aquela mulher ia de pessoa a pessoa. E de uma maneira desesperadora, ela estava ali, clamando, pedindo ajuda para encontrar o seu filho. Aquela imagem nunca mais saiu da minha mente e do meu coração. Principalmente depois que nós somos pais. Uma das coisas mais desafiadoras que nós temos que lidar é quando os nossos filhos enfrentam adversidades. Na nossa vida, tudo pode estar muito bem, pastor Edmilson, mas quando as coisas em casa não caminham bem, a gente, como um bom ser humano, podemos até estampar um sorriso no rosto. E quando alguém vira e pergunta: e aí, cara, como está lá na tua casa, tudo bem? E a gente diz o quê? Tudo bem. E aí lá no fundo tem aquela voz do coração que diz assim: se você soubesse o que eu estou enfrentando lá em casa. Se você soubesse o que eu estou enfrentando na minha casa, na minha vida, na minha jornada. Nesta noite eu queria compartilhar com você uma mensagem de esperança, pensando em uma família que viveu um dos momentos mais desafiadores, mas o poder transformador de Jesus, que muda toda a história. E quando Jesus chega, algo extraordinário acontece. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 9 de Marcos. Algo está acontecendo no capítulo 9, é o capítulo da transfiguração. Jesus estava com os seus discípulos num momento muito especial. E ali eles têm um momento com o Senhor, onde eles contemplam a presença de Jesus. E então aparece Elias e Moisés, trazendo dois marcos históricos: a lei e os profetas. Mas diante da lei e dos profetas, há uma mensagem muito maior: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, Ele é o Senhor, Jesus é a razão. E aquela mensagem é tão impactante na vida deles, que Pedro chega a propor: vamos ficar por aqui, vamos fazer algumas tendas e aqui permanecer. Mas era necessário descer, porque lá embaixo tinha uma família enfrentando um tempo de adversidade, uma família que precisava ter um encontro pessoal com Jesus. Eu gosto sempre de dizer: uma família que não tem problemas, atire
a primeira pedra. Todos nós enfrentamos, todos nós passamos por circunstâncias difíceis. Tem um livro muito interessante, Conflitos no Lar e a Escolha do Pacificador, e o autor diz que as nossas famílias são os laboratórios ou o laboratório de Deus para que nós sejamos aperfeiçoados e que possamos aprender a viver em comunidade. E na família nós passamos lutas, adversidades, mas na família também nós somos curados, transformados. E aqui a história de um pai que estava enfrentando um momento muito desafiador. A partir do verso 14, nós temos aí este pai se aproximando dos discípulos de Jesus. Eles tinham descido, havia uma numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutiam com a multidão. E ao ver Jesus, eles ficaram surpresos e começaram a correr até ele, e o saudava. A presença de Jesus, uma presença extraordinária, uma presença que era uma grande oportunidade de vivenciar milagres, ver transformações, e muitos queriam estar perto dele, porque já sabiam, a fama de Jesus corria. E aqui agora nós temos uma multidão. Então Jesus chega e pergunta: que discussão era aquela? Qual era o conteúdo da discussão? Afinal, os discípulos discutiam. Os senhores da lei estavam ali e tínhamos um problema a resolver. E qual era o problema? Do meio da multidão alguém diz: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, porque ele está possuído de um espírito mudo. E sabe o que aconteceu? Esse espírito sempre se apossa dele, lança ele por terra, ele espuma, ele range os dentes e ele vai se defiando. E mais, eu pedi aos seus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Imagina como estava o coração deste pai, na expectativa de encontrar com os discípulos de Jesus. E este homem já lidava com estas circunstâncias há tanto tempo. E nós vamos ver isso mais à frente, porque Jesus então exclama acerca de uma geração incrédula, mas logo em seguida, é interessante que Jesus diz: tragam o menino até aqui. E então trouxeram o menino, e quando ele viu Jesus, aquele espírito mudo imediatamente se agitou, e ele se revolvia, espumava. Então Jesus vira para o pai do menino e faz uma pergunta: há quanto tempo isso está acontecendo? Há quanto tempo você passa por esta circunstância? E o pai do menino então diz: desde a infância. Nós não sabemos qual era a sua idade, mas eu fico a imaginar esse pai, desde a infância, lutar, passar por esta situação. Quantos de nós não enfrentamos lutas e adversidades por longos anos, dentro da nossa casa e da nossa família? E só quem passa por um problema sabe o quanto é difícil enfrentá-lo semana após semana. Desde a infância, Senhor, ele se lança no fogo, ele se lança na água, ele tenta se matar. E é interessante, este pai vira e usa a seguinte expressão: Senhor, o Senhor pode fazer alguma coisa? Então, Senhor, tenha compaixão de nós, ajuda-nos. Eu fico imaginando a dor do coração daquele pai, e eu fico imaginando que também ali poderia estar a mãe, e ele ao lado daquele filho que sofria tanto, e só um pai vive e sabe a dor que é ver um filho em sofrimento, e ele chega e diz: Senhor, ajuda-nos. É interessante que ele não diz ajude a ele, não, ele usa o plural. Por quê? Porque a dor de um filho diante desta situação é a dor do coração de um pai, é a dor do coração de uma mãe, que diz: Senhor, ajuda-nos.
Em outras palavras, Jesus, passa lá em casa, muda a nossa história, muda a história da nossa casa, ajuda-nos, Senhor. Porque a expectativa que nós tínhamos era que os seus discípulos pudessem fazer algo, mas eles não fizeram. Nós tínhamos expectativa que algo iria acontecer, mas nada aconteceu. E então Jesus vira para ele e diz: se o Senhor pode. E aí aparece algo extraordinário, que muitas vezes acontece comigo e com você. Jesus vira para ele e diz: tudo é possível ao que crê. E de repente o pai daquele menino vira e diz: eu creio, mas me ajude na minha falta de fé. O texto segue. Jesus então, no meio de toda aquela situação, repreende aquele espírito mudo. O menino é livre. E aquela família transformada pelo poder de Jesus. Ele que tem o poder sobre todas as coisas. Ele que tem o poder sobre todo o mal. Ele que tem o poder sobre tudo. E então ali, ele liberta aquele menino pelo poder que há no seu nome. Jesus então o levanta pela mão. E eu fico imaginando Jesus agora devolvendo aquele menino ao seu pai. Em perfeito juízo, não espumando mais, não se debatendo mais, mas agora uma nova vida, transformada pelo poder de Jesus. Quando nós fechamos uma semana como essa, meus queridos missionários que aqui estão, você, meu irmão que está aqui nesta noite, você que está conosco de casa agora, meditando nesta palavra, algumas coisas nós precisamos parar e olhar para este texto e aprender algumas lições muito preciosas. E a primeira delas é saber que nós precisamos ser dependentes de Jesus, porque só Ele vai trazer a resposta que nós precisamos na nossa casa, na nossa vida, no nosso campo missionário, aonde Ele nos colocou. O grande desafio que muitas vezes, diante das circunstâncias, nós batemos em muitas portas, nós tentamos resolver do nosso jeito, nós tentamos resolver ao nosso modo. Este pai, no seu desespero, ele tentou de muitas maneiras resolver esta situação, e todas elas frustradas, até um dia em que ele vai a Jesus, e Jesus muda a sua história. Eu preciso lhe dizer algo nesta noite: aquela situação em que você tem tentado há tantos anos e não se resolve, há uma esperança em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele é o Deus que muda a história. Enquanto os meninos cantavam aqui, eu lembrei de um acolhido nosso. Eu era criança e meu pai visitava uma família. Eu não entendia muito bem o que papai ia fazer naquela casa, mas eu me lembro como hoje que muitas vezes chegava o sábado, ele resumia muito os alimentos, algumas cestas, e ele levava e ele dizia: nós precisamos ajudar esta família. E nós saíamos da cidade e nós íamos num barraco de lona, e ali morava um homem e 3 filhos. E eu me lembro que muitas vezes papai ia ali ajudar aquela família. E eu cresci, e alguns meses isso aconteceu, até que depois eu não me lembrava mais desta história. Os anos se passaram. Há 4 anos atrás, os meninos da Cristolândia lá em Brasília sempre vão à nossa igreja, e um dos domingos eles chegaram. E veio um rapaz com a blusa amarela, pegou na minha mão, e ele disse assim: você lembra de mim? Eu digo: não, não lembro. O meu nome é Joase. O Joase era uma daquelas 3 crianças daquele barraco de lona. Há 4 anos atrás ele chegou na Cristolândia, todo arrebentado. Joase estava sem os dentes. Joase estava com os dedos queimados. E quando eu olhei para o Joase, eu vi aquela fisionomia, e a minha mente, o meu olhar me fez lembrar do Joase pequeno.
O pai do Joás era um homem que conhecia Deus, irmão Antônio. Mas passou uma circunstância tão difícil na sua vida, que naquela jornada Joás acabou se perdendo, e Joás foi para o mundo das drogas. E agora, anos depois, eu encontro Joás chegando na Cristolândia. Joás ali ouve o Evangelho, e eu fiquei tão feliz, porque hoje eu vi um vídeo lá da Cristolândia de Brasília, do Joás, e depois de 3 anos, chegando na sua formatura, agora um homem livre, limpo, e servindo a Jesus, irmãos. Aquele homem que chegou todo arrebentado, aquele homem que estava sem um dente, aquele jovem que eu vejo e lembro a minha imagem de criança, que morava num barraco de lona, e que pelas durezas da vida, estava em uma circunstância, mas aquela família, aquele pai, um homem de oração, orou, e Deus mudou a história. Sabe por quê? Quando nós somos dependentes de Jesus, algo vai acontecer, ainda que não seja do nosso jeito, ainda que não seja da nossa forma, ainda que não seja do nosso tempo, mas Ele continua sendo Deus. É isso que nós estamos vendo. Este pai estava em desespero, mas este pai tem uma experiência tal, que ele se torna dependente, e o pai do menino diz: ajuda-nos, Senhor, olha, ajuda-nos, nós precisamos de ajuda. Eu preciso lhe dizer uma coisa nesta noite: há circunstâncias na sua vida, que você já até parou de crer, porque você não acredita mais que haja solução. Há solução, porque Jesus tem todo o poder. Essa é a primeira lição que nós aprendemos nesse texto. Um pai em completo desespero, uma família destruída, mas agora uma família restaurada. Agora tem uma coisa interessante nesse texto, e é a segunda coisa que nós aprendemos. A primeira, a dependência de Deus, mas a segunda é o confronto da dúvida e a fé permanente em Cristo Jesus. Há momentos na nossa vida em que a adversidade é tão grande, o problema é tão grande, e nós vamos sendo consumidos pela circunstância, e nós vamos, pastor Sandro, sendo consumidos pelo ministério. Tiago, as lutas, as adversidades que chegam. Quantas vezes, Valdemir, na jornada ministerial de um missionário? Quantas vezes, Dongle, na nossa jornada? Quantas vezes, pastor Renato, na nossa vida, nós temos que lidar com adversidades? E aí nós aprendemos de maneira muito clara que um crente em Cristo Jesus, ele jamais fica possesso, porque ele já é selado com o Espírito Santo de Deus. Mas tem uma coisa, ele pode ser opresso, e a vida, as circunstâncias começam a fazer isso com ele. E a vida, ela vai fazendo isso com a gente, Delton. As circunstâncias, eu fico imaginando esse pai Natal, que ele estava assim, sendo amassado por tantas tentativas e quantas frustrações. Quantos de nós estamos assim, totalmente amassados pela vida? Quantos de nós, por tantas lutas e adversidades, nos tornamos assim, literalmente, garrafas amassadas? Jesus pergunta para ele: você crê? E ele diz: eu creio. Mas em seguida ele diz algo mais ainda que me chama a atenção: eu creio, mas me ajuda a continuar crendo. Quantos de nós, diante das circunstâncias, quando nos deparamos, nós cremos, mas precisamos dizer a Jesus: Senhor, me ajude a continuar crendo, mesmo quando eu não estou vendo nada. Deus nos deu a graça de termos 2 filhos, mas nós passamos por 6 processos de gravidez. Deus não nos permitiu ter 4 desses 6. Como foi difícil. Mas o nosso mais novo, o João, a gente tinha passado por um processo anterior muito difícil, eu nunca vou me esquecer. Pastor Silvado, lá no Rio de Janeiro, botou a mão no meu ombro e disse assim:
como é que está a esposinha? Esse carinho paterno dele me abraçou, e eu comecei a contar essa história para ele. E depois ele também me contou da sua história de vida, os seus caminhos, e como aquela palavra foi confortadora. Dias depois, Samara estava novamente grávida. E aquela alegria. Só que ao mesmo tempo, quem já passou por esses processos e sabe quando nós perdemos, quando chega um novo momento de gravidez, a gente fica naquele misto de crer e o medo de perder novamente. Não tinha sido 1, 2, 3, nós já tínhamos perdido 4. Até que passaram-se os 3 meses, e aí vieram os exames iniciais, e nós então, alegres porque sempre nossos filhos eram perdidos na 8ª para a 9ª semana, e agora a gente estava vivendo um novo tempo. Mas se faz os exames, e a notícia que nós temos é que o João tinha uma síndrome rara. A gente estava muito grato a Deus, mas a gente tinha que lidar agora com uma nova informação que nós não tínhamos. E estas é aquelas horas em que a gente começa a fazer muitas perguntas para Deus, como seres humanos que somos. E é nestas horas que, diante de tantas circunstâncias, nós dizemos: eu creio, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, mas me ajuda a continuar crendo. Porque depois de tanto tempo, tantas experiências, e agora, aquela que nós tínhamos por expectativa, tudo dá certo. A notícia que nós temos é que nós teremos um bebê com uma síndrome. Claro, nosso coração como pais estava pronto para acolher e receber o que o Senhor pudesse nos presentear. Mas não é fácil lidar com esta informação. E ali nós começamos a orar. E ali nós começamos a clamar ao Senhor. E a cada consulta os diagnósticos eram piores, mais desafiadores, até que a médica nos aconselhou a fazer uma coleta placentária para definir tudo. E a gente está pronto e se preparar para o que estaria pela frente. Como é difícil crer e continuar crendo quando tudo nos parece contrário. Deus nos deu a graça de viver uma experiência muito preciosa com o Senhor. Era uma tarde de quinta-feira. Samara estava em oração. E aprove o Senhor falar com Samara. Nós não sabíamos qual era o sexo do bebê. E nós estávamos aguardando a resposta deste exame. E numa experiência muito profunda dela com Deus, o Senhor falou com ela: acalma o seu coração. Eu estou curando o seu filho. Ele será um menino. E ele vai se chamar Rafael, para que todos saibam que eu sou o Deus que curo. Deus curou o João. O João nasceu perfeito. O João está com 8 anos de idade. O João é uma bênção na nossa vida, um embaixador do rei, apaixonado pelas Escrituras. Mas todas as vezes que eu olho para o João, eu fico imaginando aquele tempo tão desafiador, como uma garrafa amassada, em olhar e diante daquelas circunstâncias, continuar crendo, quando todos os diagnósticos eram contrários. E a nossa fé, muitas vezes é confrontada, e Jesus sabe da nossa limitação, Jesus sabe da minha limitação e da sua limitação. E é interessante que Ele continua nos amando, mesmo quando a nossa fé é vacilante.
E aí eu queria lhe dizer, se talvez você enfrenta, meu irmão missionário, minha irmã, você que está aqui nesta noite, passa um momento desafiador na sua vida, e que tem hora que você tem pensado que não há esperanças, o Senhor é aquele que vai continuar a te ajudar crendo, mesmo quando você não está vendo a resposta. Sabe por quê? Porque eu termino te contando uma última lição extraordinária. Jesus então repreende todo aquele espírito imundo, e aquele jovem então, ele é liberto, e a história revela o poder incomparável de Jesus sobre todas as coisas, e isso faz o nosso coração ficar aquecido e continuar crendo, porque Jesus tem poder para mudar toda e qualquer história e situação. Ele tem poder para mudar a minha história, Ele tem poder para mudar a sua história, e ainda que não aconteça ao nosso tempo, Ele continuará sendo Deus e glorificado em toda circunstância. O grande desafio é: Senhor, me ajuda a continuar crendo, mesmo quando eu não estou vendo algo acontecer. Porque Ele é Deus, e Ele é o Senhor, e Ele ouve o clamor desse pai, Ele ouve o coração desse pai arrebentado, e Ele coloca a sua mão de poder, e esta família é transformada pelo poder restaurador de Jesus. Eu não sei como você chegou aqui nesta noite, eu não sei como você entrou aqui neste lugar, neste momento. Eu não sei como você, que está conosco agora, nos mais diversos lugares do Brasil, está ouvindo esta palavra. Mas eu preciso lhe dizer uma coisa nesta noite. O Senhor sabe como você está, e Ele é poderoso para mudar a sua história. Que bom que você chegou até aqui. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor renove você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe.